E aí, gente, eu tô tendo que regravar o vídeo, porque eu tive um problema técnico lá no site. Não bloqueei as atividades, tá? Vou colocar divididinho o vídeo, porque foi pedido que eu fizesse um reforço em cima dos sofismas, ok? Vamos lá. Lógica é um instrumento organizador de ideias. A gente usa já a lógica o tempo todo. A ideia aqui nessa disciplina, nesse momento, nesse bimestre, era você compreender como é que funciona essa produção racional usando a lógica, tá? Inclusive, na segunda unidade, o conteúdo da linguagem também é uma continuação dessa ideia de você fazer o uso da linguagem de uma forma a construir ideias da forma adequada, correta e coerente. Tá? Então, a lógica é isso, é um instrumento organizador. E aí, para discutir um pouquinho melhor, a gente vai fazer um vídeo só sobre falácia e sofisma. Tá? Então, por exemplo, muito raciocínio que a gente tem hoje, ele é falho, porque ele é usado, ele é baseado em cima de um argumento que não está bem construído, que não está construído com coerência. Quando a construção desse argumento é intencional, é um erro intencional, a gente chama de sofisma. Quando é sem querer, a gente chama de falácia. Mas, de todo jeito, esse argumento ele não é válido, ok? A intenção é que diz se ele é falácia ou sofisma. E aí a gente viu os tipos de falácia, né, junto com vocês na sala. Eu coloquei mais alguns, porque eu não quero que vocês fiquem preocupados em, qual é esse tipo de falácia, qual é esse aqui, ele é diferente daquele. Eu quero que vocês compreendam, quando vocês lerem o argumento, percebam se ele é uma falácia ou não, e não qual é o tipo de falácia. Tá? Mas aí, como existem muitos tipos, é interessante que a gente veja pelo menos alguns deles. Então, a gente está aqui, eu vou ler novamente, tá? A frase, o argumento que diz: cientista que fala de religião ou religioso que fala de ciência, é um argumento contra a autoridade, porque a pessoa não tem autoridade para estar tratando daquela circunstância. Ah, professora, mas e se o religioso também for um cientista? Depende da especialidade dele, né? Muito cientista que se destampa numa área, ousa entrar em outra área e acaba usando de argumentos que são falaciosos, né? Então, o argumento de autoridade, ele existe, não é à toa, tá? E muitas das vezes a pessoa chega lá na televisão, no YouTube, e diz assim, eu sou jornalista, e aí fala sobre história. Chega um historiador e fala sobre história, e as pessoas não percebem a diferença entre um e outro. Hoje a gente tem historiador, não é mais um profissional, mas ele existe. É uma ciência, a história é uma ciência. Quando o historiador ele faz um argumento na produção, ele faz um trabalho em cima das fontes históricas que ele pegou para embasar o argumento que ele está usando. O jornalista vai trabalhar essas fontes de forma diferente. Porque ele ali não está sendo cientista, ele está passando a informação. As intenções são diferentes. Então, aí pode haver, sim, um argumento falacioso de autoridade, ok? Desmerecer o trabalho de alguém por conta de sua vida profissional. Então, vamos lá. Eu não gosto mais do artista fulano de tal, porque teve uma situação que ele brigou com a esposa e ela acusou ele de espancar ele. Você não tem mais simpatia pela pessoa, é direito seu. Mas você não pode, por conta dessa circunstância, desmerecer ele como profissional. Vamos dar um exemplo? Brad Pitt, ele foi casado com Angelina Jolie, já teve rumores de que ele era alcoólatra e que praticou algumas violências, algumas brigas, né, acirradas e causou inclusive problema com relação à relação entre ele e o filho mais velho dele, né, dele com a Angelina Jolie. Por conta disso, eu não assisto mais nenhum filme de Brad Pitt, porque ele teve aquele caso lá com a família dele, e eu não admito, mas não assisto de jeito nenhum. O argumento contra o homem encaixa exatamente nessa falácia. Você está desmerecendo o trabalho dele, mas por um argumento que não é válido, porque não está relacionado ao trabalho dele. Ok? Todo muçulmano é terrorista. Gente, essa frase aí, ela é o exemplo mais, assim, bizarro, mas existe muita generalização apressada e a gente ouve muito dela, muita generalização apressada. Já a gente vai dar outros exemplos que vai usar também esse argumento falacioso. Proibir a entrada de um cão-guia em mercados ou em farmácias. Por que isso é uma falácia por acidente?
Ah, porque a lei exige que em mercados e farmácias não podem entrar animais. Sim, não podem entrar animais, mas a lei também diz que uma pessoa com deficiência visual tem o direito de andar com seu cão-guia, porque ali ele não é um animal, simplesmente. Ele é um cão-guia, ele tem uma função social. Então, a gente vai usar essa proibição como falácia de acidente. Ah, professora, mas isso aí é uma coisa tão bizarra. Existem profissionais que trabalham em mercados ou em farmácias que não sabem disso e que às vezes causam, sim, constrangimento nessa circunstância. O criminoso é um bom marido ou um bom pai. Está lá o advogado argumentando, né? Não porque o meu cliente é um bom pai, porque o meu cliente não sei o quê, e a prova ela é circunstancial. Sim, a prova pode ser circunstancial, mas o fato do réu ser um bom marido não está relacionado se o crime não está relacionado à relação familiar dele. Por exemplo, se ele foi acusado de violência doméstica, não adianta argumentar isso. Porque argumentar que ele é um bom marido, tá, ele sendo acusado de violência doméstica, não vou nem discutir, porque ela é uma falsa causa, não tem nada a ver, e se você estiver vendo um réu sendo acusado por roubo e se argumentar dele ser um bom marido não está relacionado a roubar. E se ele estiver furtando porque a família está com fome? Ele é um bom marido, mas ele cometeu crime, o crime está tipificado. Furto é crime. Então, é uma conclusão irrelevante o fato dele ser um bom marido ou um bom pai se o crime não está relacionado à família, ok? A ação é injusta porque é condenável e é condenável porque é injusta. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as frases. Essa coisa de pegar uma frase, transformar ela, trocar ela de posição e dizer que isso aqui tem uma função e que nessa posição tem a mesma função, eu sei desse objeto. Mas numa frase não funciona. Porque as palavras têm um significado diferente. Então, a gente tem que ver cada frase com cuidado. Então, por princípio, eu posso estar errando. Porque eu usei uma regra que, de uma forma geral, funciona, mas ali, naquele caso, não vai funcionar. É uma petição de princípio. O time perdeu porque a namorada é pé frio, porque a mãe é pé frio, porque fulano do grupo foi assistir o jogo toda vez que ele vai e o time perde. Logicamente, não tem nada a ver, porque o time perdeu por circunstância dentro do campo de futebol. Não tem nada a ver com o fato da pessoa estar ali assistindo. Então, é uma falácia de falsa causa. O fim de uma coisa é a sua perfeição. O fim aí é uma finalidade. A morte é o fim da vida. Esse fim aí não é finalidade, é término. Então, das duas, não dá para concluir algo que se encaixe, porque os argumentos eles são válidos, mas eles são díspares, eles não se relacionam. Uma conclusão daí é que é falaciosa. Ok? A gente chama de falácia da ambiguidade, porque tem duas coisas com explicações, com circunstâncias e compreensões que são ambíguas, que são diferentes e que não podem ser relacionadas. Tá? Vamos a outras frases? Eu tirei essas frases aí desse site, eu vou colocar esse slide novamente lá no grupo, tá? Eu tirei hoje porque eu acrescentei esse material. Um problema técnico, eu perdi o vídeo, aí eu estou refazendo o vídeo, vou colocar lá novamente. Então, vamos lá, gente. Não vamos se preocupar aqui do tipo de falácia, tá? Mas vamos se preocupar onde é que está a falha do argumento. Nosso governo dá todo o apoio a quem apoia o Brasil. E, ao mesmo tempo, pede a vocês que apoiem o governo, porque apoiando o governo, estarão apoiando o Brasil. Parece que não tem nada de errado, né? Tem ou não tem, minha gente? O governo dá apoio a quem apoia. O que é o governo? A gente está discutindo isso, vai começar a discutir isso em sociologia, sobre governo e Estado. O governo é quem está lá, é o político que está ali naquele momento, por aquela fase, né, administrando o Estado, a prefeitura ou a União.
Esse grupo é o governo. Ele só dá apoio a quem apoia o Brasil? Primeiro que o governo não tem que apoiar quem apoia o Brasil. O governo tem que fazer a função dele coletiva para o Brasil. E o Brasil não é uma coisa à parte, não é um objeto. O Brasil não é uma coisa. O Brasil somos nós. O Brasil é uma figura que não é só material. O Brasil é a cultura. Nós somos o Brasil. E aí ele coloca, ele pede a vocês que apoiem o governo, porque estarão apoiando o Brasil. Olha a confusão. O Brasil é o Estado brasileiro e somos nós. O governo está lá porque foi colocado por uma maioria do povo. Entendeu a confusão que ele coloca? Me apoia que eu te apoio. Só que ele coloca o me apoia que eu te apoio como se ele fosse todos. Sendo que ele não é todos. Ele mesmo na frase diz que ele não é todos. Porque ele vai ser por quem apoia ele. E não pelo Brasil. É confuso mesmo. É isso mesmo. Está confuso. Está errado. Ok? Se está confuso, está errado. Perceba aí, inclusive, que tem aquela reversão que eu falei agorinha, ó. Assim, e se eu fizer assim é a mesma coisa? Não, não é. Acabou de colocar ali. Ó. Nosso governo dá apoio a quem apoia o Brasil. Daqui para lá. E, ao mesmo tempo, pede que vocês apoiem a gente. E que apoiando a gente, apoiando o Brasil. Confusão. Conflito. Não se encaixa. Falaciosa. A origem dos problemas do empresário é o excesso de regalia dos trabalhadores. Vamos lá. Não, professor, tem muito direito trabalhista e atrapalha o empresário. A origem dos problemas do empresário é o trabalhador? É isso mesmo? Não está concluindo apressadamente, não? Não falta detalhe aí, não? Ele podia fazer uma lista. Primeiro, ele tem trabalhador por quê? Se ele não quer ter trabalho com trabalhador, ele abre uma empresa que ele sozinho trabalha. Então, se ele precisa de trabalhador, o trabalhador não é só problema. Percebe aí a falha? É impossível gerar filhos a partir de 2 mulheres ou de 2 homens, biologicamente adequado. Portanto, casais homossexuais são uma aberração. Primeiro, eu tenho que entender o que é uma aberração, professor. Porque se fosse uma aberração, não tinha tanto. Certo? Com todo respeito, não estamos aqui discutindo isso, estamos usando a frase. Tá? Todos os tipos de animais, não só o homem, o ser humano, tem homossexualidade. Ok? Eles não podem gerar filhos, ok. Mas o que isso tem a ver com ser aberração? Na verdade, a gente sabe que o conceito de aberração está muito mais relacionado à ideologia religiosa. Que pessoas que têm uma ideologia religiosa X concluem isso. Não tem a ver com biologia. Percebe aí a confusão? Com 16 anos, jovens podem votar. Ok. Então, com 16 anos, também podem ser punidos como adultos? Opa! Primeiro que, por que eles têm o direito de votar? Como foi o histórico da construção disso? Segundo, ok. Existe um grupo de pessoas que defendem a punição para menores de 16 anos como adultos. Existem crimes que já são como adultos, que eles são punidos. Como é que é a circunstância? É assim mesmo? Nosso país tem estrutura para botar um jovem de 16 anos na cadeia junto com adultos? O que é a cadeia? Qual a intenção da punição? Vê a complexidade. Uma frase não pode gerar a outra. Elas podem estar no mesmo texto, mas não uma gerando a outra. Tem que ter argumento para uma e argumento para outra. Quando junta as duas, a gente percebe aí que há uma petição de princípio. Porque uma não gera a outra. E muita gente defende essa conclusão aí que é falaciosa, percebe? Os sem-teto ocupam imóveis que não são deles. Certo? É por isso que eles são chamados sem-tetos. Portanto, podem ocupar a sua casa a qualquer momento?
ocupar. Primeiro que o movimento sem teto é um movimento organizado, que tem uma organização, estrutura, regras e porquê. Eles não ocupam todo tipo de imóvel. Percebe aí a falha? Muita gente acredita nisso. Quando ouve que o sem-teto ocupou uma estrutura, não procura nem saber o motivo e porquê. Muitas vezes eles estão ocupando porque estão reivindicando outra coisa. É uma forma de chamar a atenção através da mídia para exigir um direito que todos nós temos, que é moradia, está lá na Constituição. E eu não sou comunista, não, pelo amor de Deus, está na Constituição. Percebe o detalhe aí? Então, há aqui uma falta de alguma coisa, não dá para você concluir a outra coisa, tem pouca informação. Essa frase aqui é o que causa medo e as pessoas não procuram saber o movimento. Se você mora de aluguel, talvez você se identifique, inclusive, com a ideologia deles. Então, não dá para concluir uma coisa da outra, ok? Não se ouvia muitas histórias de violência na época da ditadura. Quem disse isso viveu naquela época? Rapaz, bem que tinha, viu? Eu sou professora de história, não vou me meter nisso aí agora não, porque aí é com Graça, que vocês vão se aperrear. E Graça no terceiro ano vai falar com vocês sobre isso. Mas tinha violência, ok? Mas vamos lá, pouca gente sabe disso, né? Logo a vida era mais segura entre 64 e 85, minha gente. Tinha violência doméstica, tinha corrupção, tinha tudo. Tinha tudo. A pessoa que diz isso é porque não lê história ou não viveu de verdade naquela época. Quantas pessoas estão na quarentena e não sabem de nada e estão descrendo da doença? A minha vizinha está doente. Eu tenho um amigo que está hospitalizado. O pai de uma amiga do meu sobrinho morreu. Já tem nome os mortos. Essa doença existe. Não dá para ser minimizada. Então, a gente tem aí também, olha, não se ouve muitas histórias de violência. Sim, você que não ouvia, né? Porque não queria ouvir. Porque não lia jornal, porque o jornal não dizia. Não dá para você concluir essa frase sendo verdadeira. Nós estamos num país que não dá crédito a um historiador. Isso diz tudo. Se os índios usam celulares e computadores, que são coisas da cultura deles, que não são coisas da cultura deles, logo já não são mais índios. Gente, eu sou professora e estou mexendo numa coisa que não é da minha cultura. E aí? Estou sendo obrigada a aprender um maquinário, uma tecnologia que eu não era apropriada para me contactar com vocês. Eu deixei de ser professora por causa disso. O índio que vive hoje em dia, que tem a cultura dele, que tem o cotidiano dele, que tem a língua dele, ele não pode usar celular. Porque a pessoa defende uma ideia de comunismo, de direitos, de bem-estar, ela não pode usar o celular. Óbvio que isso aí é uma falácia, ok? A base do argumento é falaciosa. As mulheres recebem salários menores que os homens. É a realidade. Portanto, elas são menos competentes do que eles? É esse mesmo motivo delas ganharem menos salário é porque elas são incompetentes? Essa aí eu acho que não tem que discutir muito, né, minha gente? Eu não sou racista. Ninguém que eu conheço é racista. Então, a minha visão sobre racismo é que é um exagero, é uma mentira. E aí, gente? Porque eu não sou, porque eu não passo, porque ninguém ao meu redor passou. Não existe racismo? É isso mesmo? Percebe o sofisma? Bom, a gente vai ficar aí nessa aula. Desculpa aí se ela ficou muito longa, ok?